Boa noite a todos, amigos, companheiros de jornada, os encarnados e presentes, os amigos do outro lado da tela, os nossos irmãos espirituais, amigos desencarnados, né? Nossos familiares que se predispuseram a vir também hoje assistir o Evangelho, né? São todos muito bem-vindos e é com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez. E antes de iniciarmos a palestra, vamos fazer nossa prece de abertura, onde eu convido a todos a agradecerem pelas bênçãos que o Pai do Céu nos oferece em todos os dias de nossas vidas. Agradecer a misericórdia e o amor de Jesus. Agradecer também a companhia e o abraço aconchegante e fraterno do nosso anjo de guarda, a companhia aridosa dos nossos espíritos afins, a quem nós solicitamos e vejam o nosso esforço em melhorar e nos perdoe e aceite também o nosso perdão. Aos mentores desta casa, nós pedimos e nos ampare, nos dê licença para falar sobre o Evangelho, mas em nossas palavras não deponham contra esta asa e contra o trabalho desses mentores amigos. E assim, meus irmãos, com a prece que Jesus nos deixou, após tê-la feito, daremos por aberto as nossas palavras desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Nós estamos iniciando o mês de dezembro, né? Hoje, primeira palestra do mês. Um mês, segundo um dos espíritos aí, né, nos disse essa semana, e além da luz que eles têm lá no plano espiritual, sobe daí da terra uma luz muito grande, né? Então nós concluímos, e pode ser a luz que todos nós, toda a humanidade emite em alegria pela recordação do nascimento de Jesus. Eu sempre digo que devia ter um dezembro a cada semana, porque a gente fica mais bonzinho, né? A gente fica mais solidário, a gente pensa em presentear o outro, em abraçar o outro, né? Isso tudo em dezembro, né? E é só um mês calendário, mas nos traz essa lembrança, né, do nascimento de Jesus. Então, eu iria conversar com vocês hoje, não sobre esse Jesus que nós conhecemos, que nasceu na manjedoura, porque isso, né, já está no nosso inconsciente, né? A gente já passou lá, quem sabe, né? A gente já não estava lá no nascimento dele, né? Quem sabe a gente não ajudou a crucificá-lo, né? Quem sabe não estivemos nas cruzadas, lutando e matando em nome de Jesus, né? Então isso nós já conhecemos. Eu
eu iria conversar um pouquinho sobre o Cristo. E sobre o Cristo, quem vem falar comigo é Emmanuel, nesta obra A Caminho da Luz. E eu sugiro assim que vocês se interem dela, sabe? Estudem e leiam e releiam, porque a cada dia abre mais o nosso horizonte assim sobre a nossa percepção do que é a humanidade terrena. Né? Então, Emmanuel, já no seu primeiro capítulo e do livro, eu precisei até fazer apontamento, gente, porque está muito lindo. Já no primeiro capítulo, Emmanuel já diz assim para nós, tá vendo? Rezam as tradições do mundo espiritual e na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, e nos foi dado saber, então, né, ao que foi dado Emmanuel saber, apenas já se reuniu na Terra por apenas 2 vezes. Então, é isso que eu quero conversar hoje com vocês, falar em o Cristo. Jesus é o nome, ele menino recebeu na manjedoura, porque o anjo Gabriel veio, né, falar com Maria e falou, né, bendita és tu entre as mulheres, você dará luz a um menino e ele se chamará Jesus, né? E ela deu o nome de Jesus. Mas e o Cristo? Cristo não é sobrenome, né? Jesus era chamado Jesus ben José, filho de José, né? Cristo, essa palavra vem do grego, e ela quer dizer o eleito, o ungido, o salvador, e em hebraico era Messias, é Messias. Né? Então, em hebraico falava Jesus é o Messias, e em grego o Christus. Então, Cristo é um estado do nosso espírito, é o estado de plenitude, o estado de espírito puro, né? Aquele espírito que já trilhou todos os caminhos e chegou a ser o espírito puro. Então, muitos habitam esse lugar circunspecto, vamos dizer assim, né? Então, muitos espíritos trísticos no sistema cósmico. Jesus é um destes. Então, neste planeta, Emmanuel diz que a um espírito trístico foi dado chegar à Terra apenas por 2 vezes. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da massa do Sol, da estrela solar. Então, e nos diz a tradição? E Deus, então olha, Jesus habita o Sol. Esse espírito crístico, que nós conhecemos por Jesus, ele habita a estrela solar. Então, Deus teria retirado uma parte e deu na mão dele assim. E falou, daí você vai construir o planeta azul.
E Jesus, ele Espírito Cristo começou a mal amar. Ela parte incandescente do seu habitat e começou a fazer o que nós temos hoje como planeta Terra, da qual nós nem sabemos quando começou, de quando data isto, né? Então Emmanuel diz que a primeira vez foi quando o orbe terrestre se desprendeu esse pedaço do Sol, a fim de esse lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cósmico e fosse ali criado as primeiras dores, as primeiras contrações de nascimento do planeta. Gente, isso para mim é maravilhoso. E a segunda vez foi quando se decidiu a vinda do Senhor, Criador do planeta, à face da Terra, trazendo para a família humana terrestre a lição imortal do seu reino de amor e redenção. Então, antes disso, nunca, e depois disso, jamais. Por isso que o mundo se divide hoje antes e depois de Cristo. E Emmanuel tem competência para nos falar sobre isto. Então, já sabemos que Cristo é um estado de espírito, né? E sabemos também que o nascimento de Jesus não foi no impulso. Né? Quantos milênios se passaram até ele pudesse vir? E por esse Cristo precisava vir. Né? Ele foi anunciado, preparado e esperado por milênios a fio. Porque Deus de tudo sabe, não é? Então as eras todas que teve o planeta, as civilizações que seriam criadas, tudo isto é sabido. Até é sabido que uma hora você vai ter que ir. Porque pelo livre arbítrio eles vão fazer bobagem. Então uma hora você vai ter que ir. E assim foi. Então, Emmanuel continua aí no livro, nos falando que Cristo, além de amar toda esta massa solar, né? Aí foi criando isso, criando aquilo, aí então agora já dá para criar o homem, né? Já dá para criar uma vida humana, porque foi criado os animais e plantas e isso não dá certo, ele vai dar, era um laboratório, como ainda é. Nós sabemos que não estamos prontos ainda, né? Estamos em fase de aperfeiçoamento, não é isso que a gente fala? Somos imperfeitos. Quando dizemos isso, é porque estamos ainda num laboratório sendo preparados, sendo melhorados, né? Tanto a constituição física, a constituição cerebral, espiritual, moral, né? Estamos em evolução. E aí, então, Emmanuel, nos capítulos seguintes, vem nos descrever, com essa beleza toda que Emmanuel fala, né? A formação dos seres, desde a ameba e a evolução. Por isso eu recomendo, eu sugiro que vocês leiam e releiam esta obra. E foi escrita em 1938. Depois que ele relata esta formação
dos seres, né, até a chegada dessa ameba, e saiu assim do oceano, começou a respirar sozinha, ele nos fala da preparação das civilizações. Os seres humanos que habitariam este planeta, né? Os primeiros. Então aí a gente já pensa ele primata, né? Ele mesmo ele usa essa palavra assim, ó. Ele usa a palavra de selvagens até, né? E ele diz assim, e foram as primeiras raças foram criadas aí, foram evoluindo, né? Até um ponto em que foi possível, ele também nos diz aqui, trazer de um outro orbe irmãos nossos e estavam em declínio moral. Então já era um orbe, um planeta muito mais antigo do que a Terra, já tinha uma civilização, já estavam em evolução e passavam por erros e acertos, como nós estamos hoje, sempre falamos, a Terra vai passar de transição, pela fase de transição. Então, este outro orbe, chamado Apela, já estava nesse ponto. E uma grande parte dessa população era teimosa, não iria evoluir, não aprendia, insistia no erro. Então, eles seriam recolocados em outro ambiente, aonde eles pudessem se melhorar. Para a evolução daquele planeta, eles não poderiam continuar, porque eles eram reticentes, eram teimosos, eram crianças rebeldes. Então, eles não podem, como numa sala de aula, por exemplo, se tem aquele aluno mais atrasado e não aprende e não acompanha o ensinamento, ele, quando termina o ano, ele vai para uma outra sala. Os outros passam para o ano seguinte e ele fica, tal da repetência, né? Na minha época falava repetência, hoje nem sei se fala isso, mas era repetência, né? Então, esses que não crescem e não passam de ano, foram exilados aí para o nosso orbe, para o nosso planeta. E vocês vão ler isso aí, a gente não vai ter tempo de explicar, né? Começaram então a encarnar, e já tinham conhecimento, e ajudaram os primatas a descobrir o fogo, a descobrir a roda, a formar família. Tudo isso vocês vão encontrar aí. E tudo com o amor de Jesus. Então Emmanuel diz assim, foi assim. E Jesus recebeu, na luz do seu reino de amor, e é o planeta Terra, e de justiça, recebeu ela turba de sofredores e infelizes de Capela. Continuando, este espírito crístico vai decorrer de toda uma narrativa sobre os povos, sobre as civilizações em cada parte do planeta, né? Então ele diz assim, os hindus, que são mais antigos do que os egípcios, isso na preparação para receber o Cristo já, hein? Os hindus trouxeram a ideia e os ensinamentos do Cristo sobre a alma imortal e a lei de causa e efeito. Os chineses trabalharam na ética, na ordem
na harmonia e na política. E, um parêntese aí, os chineses já eram uma civilização antes da chegada dos apelinos. Então, o chinês não como os demais, alguns dos demais, né, reencarnação de apelinos. Diz Emmanuel, e o povo chinês antecede a chegada dos apelinos. Os egípcios, estes sim, já são herdeiros, né, dos apelinos. Eles cuidaram da espiritualidade da morte e da sobrevivência da alma. Então a gente sabe isso, né? A civilização egípcia, né? Fazia ela mumificação, né? Até esses dias aí descobriram mais uma tumba, né? Mais um sarcófago aí, intoável, né? Então eles sabiam e tinha reencarnação. Não ia reencarnar, eles sabiam que ia haver a reencarnação naquele corpo até. Então eles acreditavam na sobrevivência da alma e na reencarnação. Por isso eles mumificavam, por isso guardavam nos templos todas as coisas ele tinha morrido, porque sabia que quando ele voltasse ele ia usar, ele ia precisar. Né? Por isso aquelas pirâmides imensas que guardam tantas coisas dos faraós. Porque a plebe não tinha isso. Tá? Os hindus também já tinham esse sistema de casta, né? Já desenvolviam isso. Os gregos trouxeram amor pela beleza, a filosofia e a razão. E Emmanuel diz assim, ainda vou continuar com as civilizações, depois o Emmanuel falou. Os romanos proporcionaram organização, estradas, leis, estrutura política para a expansão da mensagem do Cristo. Então, tudo que a gente conhece, tem ainda até hoje, né? Hoje, quando você visita lá Roma, você vê que tem umas bicas assim no meio da cidade, ainda você bebe aquela água que é dos aquedutos. E os romanos fizeram há mais de 2000 anos atrás. Né? Muitas companhias aí de água, de saneamento, ainda utilizam do sistema criado pelos romanos. Isso tudo para que pudéssemos receber esta mensagem que o Cristo trouxeram. E os hebreus, o povo escolhido, né, vinham com a noção do Deus único, preparando o terreno espiritual para Jesus. E justamente eles não aceitam Jesus até hoje. Mas Emmanuel também diz isso aqui para nós, já no final do livro. Dia chegará e os judeus, os hebreus, compreenderão o erro cometido e aceitarão Jesus como seu Messias. Todos os povos contribuíram com valores indispensáveis para a obra do Evangelho. Então, quando Jesus nasce, teoricamente, o mundo estava espiritualmente amadurecido, ainda e moralmente doente. Não é? Mas por quê? Porque ainda não tinham todo o conhecimento. É só com o tempo e vai se adquirindo isto. Jesus nasce no extremo de uma crise civilizatória. Né? Nós sabemos então que Roma era dominadora,
né, já tinha dominado ali a Judéia, né? E tinha de bom quando Roma dominava, ela permitia que o povo dominado continuasse as suas crenças, as suas fés, né? Ele não era só pagar imposto que estava bom. Você pode fazer o seu culto, não tem problema. Paga imposto, não tem problema, né? Então eles puderam continuar com essa crença no Deus único, porque os romanos tinham Deus para cada coisa, né? Era Deus do vinho, Deus da chuva, Deus do trovão, Deus da riqueza. Então eles permitiram que os hebreus continuassem o culto ao Deus único. Então Jesus nasce no extremo de uma crise civilizatória, trazendo talvez a única solução real, e seria transformação moral do ser de dentro para fora, como nós estudamos essa semana, né? Para depois que nós adquirirmos este conhecimento da transformação interna, de eu perceber os meus erros, admitir, falar que não vou errar mais, insistir, não erro mesmo, né? Aí eu começo a minha transformação íntima. Só até hoje a gente está procurando entender isso. Jesus nasce em ambiente pobre, família humilde, sem títulos, sem poder político, querendo nos mostrar que a verdadeira renovação só pode vir do amor. Não tem, gente, outro caminho. Por isso ele disse que o primeiro mandamento era amar a Deus, e o segundo ao próximo como a si mesmo. Porque se não for assim, não tem jeito. Eu não vou me melhorar moralmente, nem intimamente, se eu não introjetar isso, se eu não aprender isto. A minha dor não é maior do que a sua. Como disse o nosso amigo aqui na preleção, né? Quantas vezes nós fazemos as nossas petições a Deus, ao anjo de guarda, recebemos as bênçãos e nem nos damos conta. Nem de perceber que recebemos, nem de agradecer por termos recebido. Mas a gente acha que não foi atendido. E de repente, aquela dor que eu estou sentindo, aquele problema que eu estou passando, é um detergente na minha vida, sabe? Ele vai me limpar de vários erros. É isso que vai me fazer melhorar. Se eu não passar por aquilo, eu não vou ter noção. Eu não vou saber o quanto o sal é salgado, o quanto o açúcar é doce. Mas é difícil compreender, já estou de cabelo branco, ainda não entendi. E aí Emmanuel diz assim para nós: o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo. Século XX, neste século de declives da história. Estava começando a Segunda Era quando ele escreveu isso. Só o Espiritismo poderá, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição. Nós vemos isso até hoje, não vemos? Aquela religião é melhor, ela preserva a família, esta e não preserva, ela e condena isso. Briga entre religiões, ninguém mais tem espada nem escudo na mão para sair lutando aí, para sair fazendo guerra santa, mas de uma maneira mais tranquila. Estamos ainda em guerra santa.
O Papa esteve esses dias aonde, gente? Na Turquia, em Constantinopla, em Istambul, antiga Constantinopla, onde o nosso Paulo de Tarso passou. E a minoria daquele país é católica, é cristã. A maioria é muçulmana. Não tem nem 30 mil cristãos ali. E o caminho e o nosso irmão Paulo fez. Ele foi na estrada de Damasco, o Papa passou por ali. Ele foi visitar mesquitas muçulmanas também, mas precisou pedir autorização para passar. Um homem comum, né? Então eu tenho mais uma anotação aqui, e Emmanuel diz assim para a gente: trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das nossas consciências. Então, ainda eu não entenda, ainda e para mim é uma coisa muito distante, trabalhe. Sabe? E Jesus queria, faça caridade. Fora da caridade não tem salvação, não é da religião, é da caridade. Ajuda o teu próximo. Né? Tinha um palestrante que eu conheci, doutor Adão Nonato, né? Ele falava, faça o bem. Nem que seja um produto do roubo, mas faça o bem para o outro. Esse bem que você fizer, né, para quem você fizer, esse alguém vai te agradecer em pensamento, vai rezar por você, a família dele vai te agradecer, vai ter uma legião de gente agradecendo. E talvez seja menor do que ela esteja te condenando. Então, trabalhemos para Jesus, ainda que na nossa consciência essa oficina esteja cheia de poeira. Né? E eu quero terminar assim, meus amigos. Mesmo com erros históricos cometidos em nome da fé, a mensagem do Cristo nunca deixou de atuar. Nunca deixou de atuar. André Luiz afirma lá no Agenda Cristã, nenhuma força destrói o bem que Jesus semeou. Nenhuma força. Nossa, olha, eu lembrei até o Chico Xavier uma vez falou que ele estava saindo e o obsessor dele chegou assim na frente dele. Todo paramentado, parecia um satanás. Eu já te persigo há mais de 1000 anos. Ele falou, graças a Deus que você veio. Você só está aqui porque Jesus permitiu que você viesse. Isso desbanca qualquer um. Então, nenhuma força destrói a mensagem e o bem que Jesus nos informou, gente. Então, a última mensagem do Emmanuel é esta, e vai ser o meu convite para a reflexão de nós. Quando lá fora se prepara o mundo para as lutas mais dolorosas e mais duras, filho, viu? Devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz, sem medos. Sem medos. O medo não nos leva a nada. Viu? Devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz. Porque nada está fora do controle de Deus, não nosso. Nós não temos o controle de nada, meus amigos. Nós somos fantoches também, não é isto.
Mas Deus é Pai amoroso. Deus não implanta sofrimentos para nós. Se nós estamos passando por isso, é por uma necessidade moral. Nós vamos sair dessa melhores. Então, devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz na sua oficina, sob a égide do seu divino amor. Então, meus amigos, que nós possamos iniciar este mês de dezembro, né? E o próximo ano, não só uma expectativa de ter mais coisas, de construir mais coisas, sabe? De mudar de trabalho, tudo é normal isso? É normal, é bom, é salutar. Ninguém pode viver na terra se não tiver bens materiais, não é? Mas sabendo, e são as portas do céu e abrem as portas da terra, né? Sabendo e dê primeiro valor às coisas do Espírito e as demais nos virão por acréscimo de misericórdia. Em estar sofrendo, em estar passando por dificuldade, não vai aceitar isto, não vai entender isto. Por isso nós temos que orar por essas pessoas, nas nossas vibrações, sabe? Jesus, eu coloco nas suas mãos o meu melhor, a minha melhor vibração, e seja quem for, receba e possa aproveitar. Então, o meu convite é esse, para este dezembro seja um mês diferente para nós, né? Um mês de receber Jesus no nosso lar. Eu conheço uma menininha que tem uns 4 anos hoje, e não, você vê como são as coisas, né? A mãe põe a mesa do jantar, e acontece sempre neste mês aí. Tem a mãe, o pai, a menina, e ela fala que está faltando alguém. Minha mãe até já sabe, já deixa, ela vai e pega o retrato de Jesus e põe na mesa. Está faltando alguém. Ela olha, pega o retratinho e põe assim no lugar, na mesa. Então é mais um motivo para a gente dar graças a Deus por esta geração estar chegando, nos dando esses exemplos, nos trazendo esta motivação de amor. É o meu convite para que tenhamos um dezembro feliz, uma chegada de Jesus e um ano novo repleto de prosperidade moral, intelectual, espiritual. E a nossa família aproveite de tudo isto. Muito obrigada pela presença, pela paciência que passamos do horário, não é? E vamos fazer nossa prece de encerramento, então. Mais uma vez, agradecendo ao Pai Criador, a Jesus, aos bons espíritos que estiveram, aos mentores desta casa que nos auxiliaram, pela oportunidade de podermos falar do nosso irmão maior, o Jesus, e desse Espírito crístico que cuida de nós desde a formação do nosso planeta. E possamos a cada dia nos inteirar melhor, né, de todo esse trabalho que a espiritualidade tem conosco, deste cuidado, né, para que possamos nos sentir em paz e tranquilos, né, sem competição, sem desesperos, né? O Natal se faça todos os dias na nossa vida. E Jesus nasça todos os dias na nossa vida. E assim eu peço também, meu irmão querido, que me fortaleça
nas provações pelas quais eu ainda tenha que passar. Pretendo não cair em tentações, mas se eu cair, Jesus, me estenda a mão e me ajude a levantar. Porque terá sido mais uma prova vencida, mais um obstáculo vencido, pelo qual certamente eu não passarei mais. E em agradecimento à Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, e a José, o nosso querido carpinteiro, espíritos estes que se dispuseram a dar a vida a esse Jesus, fazemos aqui a nossa prece para que sejam sempre iluminados em agradecimento por sua devotação. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada.